Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle *555 Jogo da Velha no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda recarregue através do seu banco. Para mais informações sobre onde recarregar, entre no site. Não fique sem créditos. Recarregue para ficar sempre conectado. Claro! O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Aquazia é Gastrogel. Aquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. A você, amigão do esporte, a você, fã do futebol, muito obrigado por estar conosco. Está no ar a edição do programa W Sports News. A gente vai falar de muita coisa legal para você hoje. Nós vamos ter a presença do médico Dr. Alexandre Vega. O Campeonato Paulista só vai voltar mediante a um protocolo de prevenção contra o coronavírus. E a gente, claro, vai saber como é que será esse protocolo aqui efetivamente para começar esse Campeonato Paulista. Além da presença do Dr. Alexandre Vega, a reunião com os médicos será na segunda-feira. Além da presença do Vega, a palavra do presidente do Botafogo, presidente do Botafogo S.A., que concedeu uma entrevista falando de uma reunião sobre a reunião da Federação Paulista, que na verdade aconteceu anteontem. Nós ontem ouvimos aqui o presidente da Ferroviária, hoje vamos ouvir o presidente do Botafogo S.A., que é o Gerson Ingrácia, não é? Porque afinal de contas é ele mesmo que tem que representar o Bota, porque o Botafogo na federação hoje é Botafogo S.A., não é mais Botafogo Futebol Clube, portanto é o Gerson. Uma entrevista com o presidente do Botafogo e também uma entrevista, um boletim do comercial para falar das coisas do Leão do Norte. Bom, a gente já está começando aqui o programa, né? E já agradecendo desde já o seu carinho e a sua audiência. A gente já quer compartilhar com você aí essa experiência e você também pode participar conosco durante todo o programa, porque afinal de contas a sua participação será extremamente importante para nós aqui. Estou tentando achar minha live aqui no Facebook, vamos ver se eu acho aqui para ter as pessoas que estarão participando com a gente aqui. Bom, eu já estou indo então para a entrevista com o presidente do Botafogo, o Gerson Ingrácia Garcia, feita por João Vitor Cristóvão e a produção de João Vitor Menezes. A palavra do presidente do Botafogo está aqui agora no W Sports News. Gerson, primeiramente, muito obrigado, tá, por nos atender. A gente sabe que está numa quarentena, né? A gente está fazendo a entrevista por telefone. Eu queria saber só como é que está a sua quarentena aí, já está cansado de ficar em casa, como é que está sendo feito essa quarentena para você, Gerson? Tem hora que cansa já, né? Claro que cansa, é algo que nenhum de nós estava acostumado, né, com essa rotina, mas nós temos que nos adaptar aí pelo bem maior que é a vida, né? Nossa família, dos nossos semelhantes, né? Então, temos que passar por isso, então vamos em frente.
Perfeito, Gerson. Então você foi uma das pessoas que representou o Botafogo, né, na reunião da última quarta-feira, em videoconferência com o presidente da federação e outras pessoas ligadas à Federação Paulista de Futebol. Eu queria saber como é que foi essa reunião, todos tiveram a palavra, ou enfim, mais o presidente falou, mais as pessoas da federação falaram. Como é que foi o clima da reunião ali, Gerson? Bom, o clima sempre muito bom, todos tiveram oportunidade de falar, de se expressar, né? É um momento difícil, ninguém está acostumado, né? Os clubes, né? Uma dificuldade muito grande em compreender a situação, em tomar decisões, né? Então isso foi muito bom nesse sentido de discutir as ações que podem vir a ser feitas quando tiver uma situação de normalidade, que não é o caso. Né? Certo. E vocês, foi algo, essa proposta que a federação trouxe, foi algo mais ou menos, foi imposto, já chegou com a ideia pronta, ou abriu para votação, ou teve, enfim, outras propostas? Como é que funcionou essa parte aí de que o campeonato vai voltar e talvez sem torcida? Foi algo que a federação chegou com isso pronto, ou teve um acordo, uma conversa? Como é que foi isso, Gerson? Não, todos tiveram oportunidade de se manifestar, quer dizer, que o campeonato continuasse, esse era o desejo de todos, né? A preocupação financeira ela é muito grande, porque a TV Globo tem que pagar ainda aos clubes o referente à quarta parcela de patrocínio do campeonato, né? Então, tem uma vinculação muito grande a possibilidade do campeonato à liberação desses recursos. Então, houve esse consenso que o campeonato vai ser retomado. Sob que forma? Isso ainda não foi discutido, está no documento que foi realizado. O que precisa ter é um protocolo médico que será realizado pelo doutor Moisés, juntamente com os médicos dos clubes, né? O doutor Alexandre Vega é o nosso representante, está muito envolvido nisso. Então, existe só uma vontade que o campeonato retorne. Quando? Impossível dizer. Impossível dizer isso, impossível dizer sobre quais condições. Então, é mais ou menos hoje uma carta de intenções. Que diz que muita coisa ainda vai ser discutido, né? Será feito um novo artificial, se efetivamente houver condições de retomada do campeonato. Hoje a gente só tem definições. Certo, então foi acordado que o campeonato iria voltar, mas você está dizendo que ainda vai haver uma nova reunião para confirmar isso, é isso? Ponto. Sob as quais condições? Isso tudo vai ser discutido, né? Tudo isso precisa ver qual o protocolo que será seguido. Portão aberto, portão fechado, os jogos serão nos campos dos mandantes, enfim, como é que vai fazer? Vai manter distanciamento de 1,5 metro, ninguém pode marcar ninguém, né? Os treinamentos, jogadores, ontem completou-se 30 dias que os atletas estão sem se preparar, sem treinar, estão sem jogar, né? Como é que vai se dar esse retorno? Que tempo será necessário para que haja o condicionamento físico, técnico das equipes? Então, são muitas perguntas ainda sem resposta. Certo. E existiu alguma proposta, por exemplo, foi falado também do campeonato, por exemplo, rolar em Novo Horizonte, todos os times irem para lá. Foi ventilado essas propostas também, Gerson? Existiam outras coisas que foram colocadas à mesa ali que alguns clubes rejeitaram? Não. Essa de Novo Horizonte eu desconheço, não ouvi em nenhum momento. Mas são todas formas que podem vir a ser discutidas, né? Informalmente, sim. Não são vários formatos, várias questões que vão ser discutidas na hora certa. O único fato que tem
é que o campeonato e a vontade dos clubes e da federação é que seja terminado o campeonato. Ponto. Sobre quais condições. Tudo isso vai ser decidido ao seu tempo. E na questão dos testes, né, Gerson? A federação vai dar um apoio para os clubes, ela que vai dar esses testes aí, né? Falar que para ter o campeonato, para poder rolar, tem que testar todo mundo que estiver envolvido no futebol. Esses testes, foi falado se a federação que vai bancar isso, ou o Botafogo, por exemplo, vai ter que bancar do bolso esses testes? Não se falou dessa questão. Primeiro que precisa definir o protocolo médico. De que forma? Vai ficar todo mundo no hotel confinado e depois sai para jogar? E o motorista do ônibus? E a camareira do hotel? Entendeu? E o diretor que foi lá? O médico que não fica... Enfim, então muitas questões a serem definidas, né? O teste ele pega no 14º dia, me parece, né? Então, de que forma isso será feito? Quando ficarão prontos os resultados? Então, só indefinições temos hoje, no meu entendimento. Entendi. E na questão do treinamento, Gerson, ficou acordado mesmo que os clubes só vão começar a treinar no mesmo dia para que tenha um equilíbrio técnico e físico, aí, mais equilíbrio físico, na verdade, dos clubes na volta do campeonato? Foi decidido isso mesmo, que todos os clubes vão voltar a treinar no mesmo dia? Então, existe uma vontade nesse sentido, né? Foi conversado bastante, que é uma preocupação muito grande, né? Por exemplo, o Botafogo joga a vida dele em 2 partidas. As outras equipes podem não ter mais nenhum objetivo na competição, né? Então, assim, depende muito das condições que serão estabelecidas nesse protocolo médico que será feito, entendeu? Mas o Botafogo insistiu que precisa haver tempo de preparação. Não dá para dizer se é 20 dias, se é 15 dias, porque a gente não sabe quando que isso vai terminar. Acredito eu que passam-se mais 30 dias, 17 de maio, são 60 dias. Com 10 dias você não condiciona nenhum atleta, né? Humanamente é impossível saber isso, né? Então, tudo isso será estabelecido por esse protocolo médico, que provavelmente tem uma reunião na segunda-feira agora, dia 20, né? Uma videoconferência também, e promete até o fim do mês que tenhamos esse protocolo inicial aí. Mas temos que aguardar aí a manifestação das autoridades sanitárias do país. Perfeito. Foi acordado também, né, que os clubes podem contratar novos jogadores, né, Gerson? O Botafogo pensa em trazer novos jogadores para essas 2 rodadas finais do Campeonato Paulista. Tem essa informação se o Botafogo está buscando jogadores, não só para o Paulista, né, mas também para o restante da temporada, mas em específico para o Paulista. O Botafogo, como você falou, joga a sua vida em 2 jogos. Pensa em trazer jogadores aí para reforçar a equipe, pensando em não rebaixamento? Esse assunto ele foi comentado, foi dado a garantia que nenhum clube, que são os clubes que não têm calendário, que é o caso da Inter de Limeira, o caso do Mirassol, Santo André, Água Santa aqui, eles possam ter jogadores para poder disputar as partidas. Mas isso tudo ainda vai ser formalizado. A princípio, a ideia são 26 inscrições que os clubes têm direito a fazer, cujo vencimento foi 6 de março. Nós entendemos que não tem mais, mas isso ainda vai ser discutido. Então, quem não completou as 26 vagas poderá, hipoteticamente, olha, o Santo André inscreveu 23 jogadores, então ele tem condições de inscrever mais 3 jogadores. No caso específico do Botafogo, nós ocupamos as 26 vagas, então, em tese, nós não temos nenhuma contratação a fazer com a disputa do Campeonato Paulista. Existe no regulamento, para as outras fases você pode substituir inscrições. Mas
não é o nosso caso, e a nossa luta nesse campeonato, infelizmente, não está na parte de cima da tabela, como sempre foi. Perfeito, Gerson. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Tenha um grande abraço aí, um bom dia para você e que tudo isso se resolva logo, né? É a esperança de todos, né? E que possamos salvar vidas. Esse acho que é a principal mensagem que nós temos que ter aí enquanto cidadão. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Bom, é importante a entrevista com o presidente do Pantera, falando aí de como é que foi a reunião, não é? Já está com a gente o doutor Alexandre Vega, que já está sendo aqui devidamente ajeitado pelo nosso João Vitor Menezes, já está aqui com o Vega. Sobre Campeonato Paulista, por que nós estamos trazendo o doutor Alexandre Vega? Os médicos dos clubes serão chamados para uma videoconferência na próxima segunda-feira. Me parece que é à noite esta conferência, porque os médicos estão todos empenhados contra a Covid, né? E especificamente o doutor Alexandre Vega, que é pneumologista. Já está aqui comigo doutor Alexandre Vega, o nosso Veguinha. Daqui a pouquinho ele já está pronto aqui, eu estou só aguardando aqui a liberação do canal dele. Absolutamente segura, 2 metros de distância aqui no estúdio, o nosso produtor está a 7 metros de distância, então tá tudo seguro aqui, Veguinha, tá? Nós estamos seguindo rigorosamente o protocolo? Exatamente, Rocha. Você, obrigado pela presença. Exatamente, viu? Obrigado você pela oportunidade, né? Estamos seguindo o protocolo, sim. Já utilizei álcool gel oferecido aqui, estamos mantendo a distância. Aliás, o tal do álcool gel está aqui, né? A gente deixa ele aqui e vai ficar aqui à disposição do Vega também. Bom, que alegria te receber aqui, né? A gente ainda está chegando, porque vai ter o estúdio da rádio ali, a redação aqui. Estamos chegando aqui, mas está organizadinho. Só vamos levar um pouquinho mais de tempo para botar a casa em ordem. Que bom que você está aqui, Vega. Obrigado, Rocha. Achei muito bacana as instalações aqui, a localização. Parabéns, viu? Parabéns e muito obrigado pelo convite de poder tentar ser útil em algumas questões aí que nós vamos conversar conforme nós planejamos, né? Tá legal, pois é, muito bem. Está aqui a presença, o doutor Alexandre está aqui com a gente e a gente vai falar de muitas coisas importantes. A câmera do Vega é aquela, a minha é essa aqui. De vez em quando eu dou umas atravessadas. Bom, na segunda-feira à noite a Federação Paulista de Futebol vai convocar uma reunião com os médicos para avaliar e desenvolver o protocolo de segurança para a volta do futebol no Campeonato Paulista. Perfeito? Perfeito. Pois então. E aí, a gente já está aqui com o doutor Alexandre Vega, porque ele vai fazer parte desse desenvolvimento de protocolo. Não vai chegar lá e vai estar tudo pronto, não. Os médicos também darão as suas sugestões.
Doutor, primeiro, como é que você está vendo essa situação atual do futebol de São Paulo? A gente está falando em voltar. Você é um médico pneumologista totalmente envolvido com o novo coronavírus e a sua infestação em Ribeirão Preto. É hora de falar em voltar em futebol, Vega? Muito boa pergunta, Rocha. Igual você falou, né? Vamos por partes, né? O chefe do Departamento Médico de Futebol da Federação Paulista, Dr. Moisés Cohen, foi convocado pelo presidente da Federação Paulista para montar um protocolo para quando, aí que é o problema, né? Para quando tivermos condições de reiniciarmos as atividades no futebol paulista e brasileiro. Ele, na quarta-feira, participou, né, Dr. Moisés Cohen, com os presidentes dos clubes, né, da Série A1 e com o presidente da federação e explanou a situação do Covid que, infelizmente, vem aumentando os casos, né, tanto de infecção como de óbitos. Então, a ideia proposta, que nós vamos discutir, igual você bem falou, na segunda-feira, às 20 horas, por videoconferência, nós vamos montar, né, tentar montar um protocolo para quando as atividades forem reiniciadas. Agora, esse quando que é o grande problema, né? Para mim, na minha opinião, estamos bem distante disso. Você acha que está bem distante da volta? Porque assim, cada dia que a gente recebe notícias, por exemplo, Emílio Ribas, já não tem mais vagas. Em Manaus, né, os corpos começam a ser empilhados em Manaus. E nós não vivemos a pandemia ainda, o grande pico dela, e nós temos o Emílio Ribas, que é uma referência no hospital sobre infectologia, né? Emílio Ribas, que tem uma história da meningite quando ela assolou São Paulo, foi uma referência com relação à AIDS também. Então, a gente já começa a ter as UTIs lotando. Emílio Ribas, já repito, não tem mais vaga, em Manaus não tem mais vaga, e a gente não chegou no pico da pandemia ainda, velho. Exatamente, Rocha, você falou isso. O Hospital Emílio Ribas foi o primeiro de São Paulo a atingir 100% dos seus leitos ocupados. Os outros hospitais estão chegando a 70%, 80%, e tudo que nós, médicos, né, e a comunidade, todos envolvidos, né, prevíamos, o fato do isolamento, exatamente para não chegar nesse ponto, no ponto de colapso, onde não haverá leitos com respiradores para todos. Por isso que foi feito, né, o isolamento. Acredito que em Ribeirão Preto foi muito bem feito, né? Começamos bem cedo no país, mas infelizmente estamos chegando nesse caminho que ninguém queria, que é para um possível colapso. Pois é, eu tenho muitas perguntas aqui. Quando se pratica futebol, todos os riscos de contato, Dr. Vega, acontece, né? Pelo respingo, né? Do cara tossir perto de você, espirrar perto de você, o contágio pelo suor, o contágio pela pele, o contágio pela mão. Porque o futebol, ele é um esporte de contato, né? Então, assim, eu acho que o futebol preenche tudo aquilo que a gente não deve fazer para se prevenir dessa pandemia, né? Exatamente, Rocha. O esporte, ele potencializa o efeito de transmissão do vírus. Se aqui, por exemplo, a gente em repouso, estamos a 1,5 metro, o futebol, um atleta se deslocando, a gente acredita, né, estamos estudando muito isso agora, a distância no ar, da velocidade do ar, de saliva, aumentaria para um contato, uma distância, teríamos que manter de 3 metros. Um atleta correndo, um outro atrás, ele tem o dobro de possibilidade de infectar o atleta, entendeu? Então, essa distância nossa de 1,5 metro aqui, em atividade, teríamos que ter pelo menos 3 metros de distância. Meu Deus, né? Deixa eu só... Alexandre Mamed, tá lá em São José do Rio Preto, tá na Globo de Rio Preto. Alexandre Mamed, querido amigo, brilhante narrador esportivo, tá assistindo a gente. Grande Mamed,
aquele abraço para você. O Jean Lima, bom dia, Rocha, e doutor Alexandre Vega, Rui Yamazaki. Doutor, o futebol não pode, mas o tênis, a distância é muito grande. Tá dizendo aqui o Rui Yamazaki. No tênis pode, né? Porque não tem essa distância toda, né? Exatamente, né? No tênis, né? Jogando um caso jogar simples, né? Teoricamente não haveria problema nenhum. O que se discute, mas também que é muito ainda pouco estudado, seria o contato da mão na bolinha, né? Fatos assim. Mas o tênis realmente é mais tranquilo, né? Os esportes individuais são bem mais tranquilos, né, para praticar do que os esportes em coletivos, né, principalmente no caso de um futebol, né. Pois é, Vega, eu também queria entrar num assunto, nós vamos já entrar no assunto do Paulistão, calma. Mas ontem eu acompanhei uma entrevista do presidente da Federação Paulista de Futebol. Nós temos porque está todo mundo falando em Série A1, em Série A2, em Série A3. Nos esquecemos de falar das categorias de base. Ouvia ontem o presidente, o Sub-11 tem 60 times, o Sub-13 tem mais 70, o Sub-15 tem mais não sei quanto. Eu imagino que não tem... Claro que é muito precoce para dizer isso, Vega, mas eu acho que não tem, porque estamos falando de crianças de 11 anos, de 13 anos, jovens de 15 anos, de 17 anos, né? Você aconselharia ter categoria de base esse ano, doutor? Ô Rocha, nesse momento que nós estamos vivendo, talvez numa situação de pré-colapso, eu não indicaria esporte nenhum, né? Eu vejo o primeiro lado da saúde, segundo também, a gente participa muito da vida ativa, né, daqui da cidade, a gente teria que ver o lado econômico também, porque é outra situação também que está confrontando muito com o lado da saúde. Tipo esporte, entretenimento, eu deixaria para um terceiro plano. O problema de crianças ainda, né, Rocha, a categorias de base, a maioria das crianças são alojadas, né, tem uma série de problemas. Então, assim, e o que nós estamos discutindo na Federação Paulista é o seguinte, também ali está envolvendo o trabalho de muita gente, né, está indo até para o lado econômico. Estamos, assim, tentando elaborar um protocolo para uma possível volta ao campeonato, porque tem contratos, né? Tem contratos com patrocinadores, com atletas, né? É a profissão dos atletas, né? A nossa também. Assim, nós estamos tentando já elaborar um protocolo para quando isso for possível voltar. Mas eu acredito, né, que nós estamos bem longe de voltar o profissional que precisa ser cumprido. Categoria de base ainda nem... Por isso que eu falo, né? Eu acho que categoria de base nesse momento, a gente não consegue nem mensurar por ser cria. E é muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida. O PH está mandando um abraço, está acompanhando lá de Cravinhos, é um grande radialista, grande locutor esportivo também, o PH, grande abraço, PH, para você. O Rui Yamazaki, brincadeiras à parte, o protocolo não pode ser somente para jogadores e sim para torcedores também. Vídeo ocorrido com Guarani na última partida, que foi o que aconteceu, né, Vega? Não teve torcedor dentro do campo, mas teve uma baita aglomeração fora dela, né? Então acabou ficando pior. E o pior, a irresponsabilidade dos jogadores do Guarani sair do gramado, de dentro do gramado, para comemorar com a torcida lá fora, né? Exatamente, né? Foi uma quebra de protocolo, né? De atos de higiene, né? Muito grande. E exatamente, provocou uma aglomeração lá fora, né? Aconteceu também no time lá do PSG também, né? O Guarani também fez isso, fizeram uma festa grande também, ganharam o clássico lá, foi uma festa grande. Hein? Aproveitar e mandar um abraço pro Rui, o Rui é um grande parceiro, um grande tenista, o Rui. O também, PH, todo mundo tá ouvindo. Muito boa pergunta. Mas é isso, né, Rocha? Essa aglomeração, assim, eu tô vendo que não é tempo de pensarmos nisso, né? Infelizmente, não é tempo de pensar em futebol, em aglomeração, em torcida, né?
Bom, nós vamos falar aqui, tem muita gente aqui, o José Balieiro, bom dia a todos. Gostaria de saber como vai ser o deslocamento das equipes para os jogos. Exemplo, Água Santa, que fica lá em Diadema, e Mirassol, são 460 quilômetros de distância. Tem muita gente aqui, o Jean Lima, Marcelo Anacone, grande Marcelo, aquele abraço. O Claudião Naves, grande Claudião. O Fábio Paiva está com a gente, o Hélio Ferreira de Oliveira, o Carlos Eduardo, o Eli, tá o Anderson Branco, bom dia, abraço a todos, valeu Anderson, Robson Paulinho, que legal, a audiência está muito bacana e agora nós vamos entrar no assunto desse protocolo, mas antes eu quero falar de Gastrogel contra a azia, má digestão, 30 segundos e a gente vem para o assunto do protocolo, vamos explicar direitinho e aí nós vamos falar do protocolo da onde o Vega já está convocado para uma reunião, videoconferência, na próxima segunda-feira. Vamos falar sobre isso, como será, quais são as sugestões. 30 segundos para Gastrogel. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá legal, estamos de volta. Bom, o que vai ser essa reunião da próxima segunda-feira? Já chegou o convite, já chegou a convocação para você, doutor? Sim, né? Nós temos um grupo, né? Nós já conversamos bastante, né? Até a gente já sabe mais ou menos o que será proposto lá, né? E vamos discutir ao vivo. Igual você tinha comentado, deslocamento, tudo isso, concentração, tudo isso vai ser discutido. Não eu posso antecipar, Rocha, assim, eu vejo assim, se fosse falar assim, é uma conta que não fecha, eu não consigo ver solução para... Nós estamos falando de isolamento, né? De agrupar uma equipe, um deslocamento, viagem, hotel, contato com... foi falado em cada equipe ficar num CT ou num hotel, isolados, fazer teste. Mas se no hotel tem camareiras, tem garçom que convive o dia inteiro na rua, você não estou conseguindo ainda imaginar o que poderíamos fazer para minimizar. Lembrando sempre que o momento é de isolamento, né? E não de agrupamento. Mas como o presidente deixou claro, né? Nós vamos tentar montar um protocolo para quando as coisas se acalmarem. O que minha opinião pessoal, né, já emiti e estou emitindo, é que estamos bastante longe disso. Tá. Então, assim, o que os médicos, você falou do grupo de médicos do Campeonato Paulista, do Paulistão, o que vocês conversam? Claro que o que pode ser falado aqui. O que vocês conversam? Você falou assim para mim agora, está muito difícil a gente pensar em Paulistão. É a opinião deles também, Vega? Boa pergunta. Em primeiro lugar, né, a reunião, o tema começou pelo seguinte... Assim, o futebol também, apesar do entretenimento, de esporte, ele também é uma profissão, né? Envolve um ato profissional. E existe a necessidade de que se continue, né? Pelo lado econômico. E o Campeonato Paulista também, ele precisa continuar porque tem patrocinadores, tem, né, famílias, né? Os atletas, né? Profissionais. Então, a reunião nossa começou para tentarmos achar um meio seguro para continuar o campeonato. A ideia é essa. Mas assim, nós vamos vendo dia após dia, né, nós os médicos e todo mundo, né, Rocha? Todo mundo está acompanhando essa patologia aí, essa doença. Estamos vendo que cada dia fica mais difícil a gente pensar em alguma coisa. Entendeu? A ideia é uma tentativa de montar um protocolo para quando for possível o retorno, que estamos, como eu já disse, estamos longe disso. Pois é, e aí vem a federação e diz que o campeonato será concluído. Você acha que a federação se precipitou com isso? Rocha, assim, no nosso grupo dos médicos, ficou bem claro, a ideia é tentar, né?
tentar. Agora, se vai ser concluído ou não, a palavra tem que ser concluído, até dá para entender. Agora, vai ser concluído, eu particularmente acredito muito que não. Assim, porque assim, veja bem, o presidente da Federação Paulista tem sido muito claro com relação à continuidade do Campeonato Paulista. O que o presidente da Federação Paulista, vou usar meu álcool gel aqui, né? O que o presidente da Federação Paulista de Futebol está dizendo aí para todos? Que o campeonato será concluído, mas que ele atenderá todas as recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Porque assim, eu estou com um médico que é pneumologista, a doença atinge o pulmão, depois eu queria até que ele falasse um pouquinho sobre isso. A responsabilidade, Vega, dos médicos, não sei se você parou para pensar nisso, eu até estou fazendo uma matéria que médicos do clube terão, durante a pandemia, mais responsabilidade que os presidentes. Porque se vocês de repente falar, não, vamos, aí começa o campeonato, aí contagia um, contagia outra, a culpa vai ser de quem? Os médicos que falaram que podia ir. E os médicos, pelo que você está me dizendo nos grupos, os médicos podem muito bem falar, não, nós não vamos endossar a decisão de que o campeonato seja concluído agora. Então, olha o tamanho dessa responsabilidade. Porque eu estou te entrevistando, você já está no futebol há muitos anos, é um médico pneumologista renomado. Eu estou sentindo de você, aqui do meu lado, que assim, Rocha, não dá para ter futebol agora. É isso que exatamente eu estou sentindo. Não dá para ter futebol agora. É isso mesmo, velho. Agora, não dá para ter futebol agora até quando, como médico pneumologista? Rocha, então, exatamente isso, né? Que você falou, agora é impossível, né? Nós estamos pedindo isolamento, né? Como que nós vamos agrupar para jogar uma coisa que não é essencial, né? E você falou uma coisa, né, Rocha, que é verdade. A gente, estão jogando mesmo a responsabilidade para os médicos, como tem que ser. A responsabilidade vai ser nossa. E veja bem, a gente como mexe com futebol, né? Que é a paixão nacional, estamos no Brasil. Acho que no mundo, né, o principal esporte é o futebol. Nós somos formadores de opinião. Os médicos vão tomar a decisão. A ideia nossa é a seguinte, é tentar viabilizar quando possível. Que eu repito, estamos bastante longe disso. E além do que, Rocha, igual você falou, os médicos em um certo momento darão um ok. Lógico que nós não teremos esse ano a chance de jogar assim um campeonato, alguma coisa com vírus zero. Nunca terá. Esse ano não vai ter. Tudo bem, mais para frente vai precisar jogar, vai precisar cumprir, nós vamos ver uma data que seja mais segura. E o grande problema, Rocha, é que vem uma cascata sobre isso, né? Se nós, por exemplo, chegarmos a uma conclusão, que eu acho bem difícil, de liberar o Campeonato Paulista, voltar a jogar, a cascata vem grande. Todo mundo, todas as crianças, né? O Botafogo é um clube que tem uma torcida grande, igual dos grandes clubes, né? Do Corinthians, São Paulo, aqui em Ribeirão, né? Todo mundo, os garotos, vão sentir na liberdade de poder se agrupar e jogar futebol. Futebol, basquete, vôlei. Então, assim, o efeito social que vem é muito grande, né? O que você está falando é muito sério, né? O efeito cascata é muito grande. Tudo bem, o campeonato... Se acharmos algum jeito que eu não acredito, de isolar e mantermos e conseguir o campeonato, vem muita coisa por trás, né, Rocha? Vem a sociedade inteira, todo mundo vai se achar no direito de poder agrupar e fazer esporte. Então é uma porta muito grande que se abre, que vem um efeito cascata gigante. Bom, enquanto você está acompanhando as imagens da reunião com os presidentes aí uma das reuniões... Esse vídeo é da onde, Joãozinho? Da TV Federação. Foi a primeira reunião que definiu... Tá. Nós estamos vendo aí que foi... Aí o Marco, o nosso presidente do sindicato, Martorelli, né? Então, essas são imagens da reunião que decidiu a parada do campeonato. Essa foi a imagem da reunião.
Vega, deixa eu perguntar para você coisas mais pontuais. Tem muita gente participando. Nossa, meu Deus, quanta gente. Deixa eu mandar um abraço para o Rodrigo Souza, o Regis Ângelo, ele está te assistindo, o Marco Ribeirão, João Vitor Cristóvão, João Lima, João Antônio Carvalho, o Dorival Gaspar. Gente, participe, vá mandando aí a sua pergunta. Rafael Magno Teles. O Rafael, obrigado pela tua audiência aí. Quem mais que está aqui? O Luiz César Morales. Deixa eu pegar as perguntas do Morales aqui. Magno Pietro, Ortolani, Castro JL, Fábio Zanetti, PH. Bom, a galera vai perguntando. Marcos Cecilini, bom dia, Rocha. Então faça esses jogos no ano que vem, intercalar junto com o brasileiro e com os jogadores que estarão disputando o brasileiro. Seria melhor? Essa é uma briga boa. Vega, vamos começar a tentar pontuar, porque você já está conversando com os médicos. Como seria o sistema de concentração na volta do Campeonato Paulista? Você acabou de dizer, vai ficar em hotel, né? Mas vai ficar em hotel, mas a camareira entra no quarto, você tem que almoçar, os garçons pegam no talher, etc. Em algum momento sugeriu um confinamento de jogadores em hotéis, pelo menos para terminar a primeira fase? Sim, Rocha, já foi conversado, né? Previamente foi sugerido, né? Por exemplo, alguns clubes que têm o CT, principalmente os da capital, eles ficariam lá. O Mirassol também tem um CT, tem mais algum clube do interior também, não sei se é Ponte Preta, e os outros confinariam em hotel. Só que, Rocha, isso é muito surreal, né? Porque assim, igual você falou, o hotel tem camareira, garçom, né? Não vai ficar todo mundo lá. E até, por exemplo, os próprios médicos, né, que trabalham em hospital, para a hora do jogo, teria que estar lá ou ficar confinado também, é muito inviável. Os próprios médicos não querem ficar 30 dias no hotel. Se for o caso, nós ficaremos. Mas é muito, entendeu? Está muito fora de achar um... proposta. Uma outra sugestão, o Botafogo vai jogar contra o Guarani, ok, os jogadores vão para casa, em casa, cada um vem, pega seu carro. O treinamento pode ser que o treinamento possa ser em 2 períodos, com um grupo de manhã e outra tarde, como o Bayer está fazendo. Aliás, foi falado sobre treinamento, como deveria ser, na opinião de vocês médicos lá do grupo, dos médicos do Paulistão? Sim, Rocha, isso também será discutido, mas assim, seguindo os protocolos dos grandes clubes da Europa, né? Eles treinam em 4 atletas, né? Sugerido que, determinado, né? Que o atleta, ele não use nem o vestiário do estádio, ele se troque em casa. E a recomendação é que ele vá direto de casa para o campo, né, para o estádio, CT, e volte. Termina o jogo, nem vai para o vestiário, vai para casa. Exatamente isso. Isso é um tipo de protocolo. Então, mas aí, eu queria te dizer isso. Aí o cara jogou lá com o Guarani e Bragantino. Ele vai encostar, vai suor, vai respingar, vai botar a mão. Aí o cara vai para casa direto do estádio com mulher e filho. Olha isso. Rocha, então, é muito inviável, né? São coisas assim que a gente entende a necessidade do retorno do futebol, mas são coisas assim que não dá para imaginar. Você vai pedir para um atleta, vai marcar o outro a 1,5 metro de distância, né? No escanteio, a hora que surge o cartão vermelho. O juiz falou 1,5 metro de distância, os outros, né? Nós não estamos, quando para pensar no assunto técnico, aí fica mais distante ainda a volta do campeonato, porque não tem... A gente entende, né, a necessidade. Mas pensar em critérios técnicos, igual você falou aqui, já citou 2, 3, quanto mais a gente conversar, mais obstáculos surgirão. Você tem, por exemplo, o ônibus. O ônibus não respeita 2 metros de distância um do outro. Mas vai com o elenco reduzido só para uma pessoa por banco, né? Olha, está sendo muito bom trazer o Vega aqui, porque para mim é muito claro com esse bate-papo do Vega, que a reunião vai ser para sugestão, etc. Mas em absoluta sã consciência, nós não temos a mínima condição de ter futebol nos próximos 1 mês ou 2 meses. O Mandetta estava dizendo, antes de deixar o Ministério da Saúde, que nós ainda teremos um maio e junho muito difícil. Como médico, você acha isso? Sim. Perfeito o raciocínio do ex-ministro, né? Maio e junho ainda
não sei quando alcançaremos o pico, mas em maio e junho, com certeza, a curva de infectados e de óbitos estará crescendo. Tá. Vamos falar um pouco da nossa realidade, Vega, para Ribeirão Preto. Como é que está Ribeirão Preto? Como é que está... Porque Novo Horizonte, por exemplo, não tem caso, né? Que incrível. Por que tem uma cidade que tem casos, muitos, outras não tem casos, ou mínimo de casos, como é o caso de Novo Horizonte, por exemplo? Ô Rocha, o meu critério realmente, em Ribeirão os casos estão crescendo, né? Mas num número menor do que na capital. Eu acho que tem vários fatores, né? As medidas de isolamento foram precoces e foram muito bem aceitas, né? Aqui pela população no começo, né? E eu acho que isso ajudou bastante ao número crescer de uma forma mais lenta em Ribeirão. Aqui. E uma coisa também que é muito questionada, ninguém ainda conseguiu descobrir, mas uma certeza nós já temos. Né? Assim, que isso não pode, isso serve de um pouco de esperança, mas não pode servir de relaxamento, que é a temperatura, né? Está provado que o vírus dura menos tempo no calor do que nos lugares frios. Você vê que as principais pandemias, os principais países que estão passando por isso, são países no hemisfério norte, que estão no inverno agora, né? Então, assim, o vírus ele dura um pouco menos, ninguém sabe quanto tempo, mas ele dura menos no calor. E aqui em Ribeirão, isso é um dos motivos aqui está um pouco crescendo menos do que São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro. Estou com uma pergunta aqui do Renato Lanfredi Santos. Doutor Vega, bom dia. O senhor não acha que, voltando ao Campeonato Paulista nessa situação, toda a população irá relaxar nas medidas de distanciamento desportivo? Crianças nas escolas, parques e clubes? Renato, obrigado pela tua pergunta. Ele acabou de responder isso aqui, né? Sobre essa ideia de que se tem futebol eu também posso jogar. E a sua pergunta é excelente e ele vê perigo nisso, né, Vega? Só para dar uma palhinha para o nosso Renato, que está aqui com a gente também, que é isso mesmo, né? A criançada vai... tá tendo futebol, também vou jogar. Um abraço também para todo mundo que estava assistindo, aí um monte de gente, você falou o nome de Regis, um monte de gente não posso citar, o Renato também, muito boa pergunta, né? É muito interessante, né? Igual, vou reprisá-lo, né? Igual assim, o problema social vem muito grande, além do problema técnico, né? Se a gente liberarmos o treino para os atletas, porque tem que disputar um campeonato importantíssimo como o Paulista, todo mundo vai sentindo a obrigação de poder treinar, né? De poder jogar bola, né? E a repercussão é muito grande social, né? Botafogo, né? Hoje, onde você vai, tem as crianças aí, vão ver Botafogo. Hoje está na proporção de Botafogo, Corinthians, São Paulo, Santos, Ribeirão, é muito grande a torcida, né? Então, assim, os meninos é um exemplo, né? O atleta é um exemplo. Se ele pode treinar, todo mundo vai poder, né? Lembrando que o Dr. Vega, claro que fala em nome do Botafogo, porque ele é médico do Botafogo, mas também tudo que ele está falando serve para o comercial, porque o protocolo da Série A1 não será da Série A1, né? Não vai ter um protocolo para cada divisão. O protocolo é para todos os times. Então, a entrevista do Dr. Vega também serve para o comercial, para os times da Série A2 e Série A3. Série A3 que tem reunião hoje. O Regis está aqui, grande Regis. Futebol, esporte de muito contato. Como fazer, né? A gente falou aqui. O Mauro Melo está com a gente também assistindo. O Cicilino, a gente já falou aqui, o Marcão, Dorival Gaspar, Marcos Ribeiro, puta, quanta gente está aqui mesmo. Bom, o Dr. Vega está dando nossa, tem uma pergunta aqui. Bom, olha só, o Fábio Paiva também, enfim, Vega, então assim, a gente só para falar um pouco mais de Ribeirão Preto, o número então é menor, quer dizer, graças a Deus, Ribeirão Preto, quantos mortos nós temos em Ribeirão? 4, 5, 6? Eu creio que 8, né? 8? Foi 8, né? 8, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou do sol aí. Além da vitamina D que está sendo tão discutida nesse momento de ficar em sol, é legal as pessoas, de repente, está todo mundo em casa, no isolamento, ficar no sol, que horas e quanto tempo ideal para ficar no sol para ganhar essa vitamina D e de repente fazer aquela prevençãozinha contra o vírus, Vega? Excelente pergunta, Rocha, e colocação já, né? Que eu não citei anteriormente. A vitamina D também é comprovado também que ela ajuda a proteger a gente, né? A diminuir o efeito do vírus.
E é uma coisa muito simples, Rocha. São 15 minutos por dia. E não precisa ser 15 minutos sequência. Você pode ficar 3 vezes de 5 minutos, 15 vezes 1 minuto ao sol é o suficiente. Então é uma coisa que naturalmente a gente 15 minutinhos? 15 minutos por dia. E não precisa ser contínuo. Tá. Fica lá 5 minutos, dá uma saída, volta mais 5 minutos. Então 15 minutos de sol diário pode te ajudar bem legal aí, tá bom? E o isolamento, claro, isolamento sempre. Deixa eu falar de Agrimac, Tecnologia, Vipal, Inovatec e Goodyear. 30 segundos, eu tenho mais pergunta importante para o Dr. Alexandre Vega. Agrimac. No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Bom, tá aí o papo com o Dr. Alexandre Vega, que hoje nos agracia com sua presença. Ele vai participar da reunião de segunda-feira por videoconferência com o Dr. Moisés Cohen, presidente do Comitê de Medicina da Federação Paulista de Futebol. Vega, todos vão participar de Série A1, A2, A3 ou só Série A1? Você tem essa notificação? Tenho sim, Rocha. Nós estávamos, estou no grupo da Série A1, né? Foi conversado desde quarta-feira. Aí ontem eles nos avisaram que colocaram todos os médicos da Série A1, A2 e A3 vão participar da conferência. Até o nosso colega, né, do comercial, né? Até conversei com ele, nós trocamos ideia também, né? A questão de isolamento, né, logo no começo. E os médicos das três divisões irão participar para tentar formular, né? Tentar chegar a um denominador comum. E o que o médico do comercial aí? Conta como é que foi essa conversa aí pra gente. O que ele acha? A história com o comercial eu acho bastante bacana, né, Rocha? Pegando a brecha, né? O Dr. Jaime, né, muito amigo do meu pai, né? Eu lembro desde o primeiro Come Fogo, ele foi lá me receber e tal. Então eu tive uma amizade muito grande com o Dr. Jaime. Agora o Dr. Will, né, amigo do Nenê Dirceu, o Nenê que me aproximou dele. Nós conversamos, tocamos ideia como de conversa com vários médicos de outros clubes. E na questão do isolamento, nós começamos muito pelo telefone e chega uma ideia mesmo que era de isolar dos dois times, né, de Ribeirão, se fecharem com o treinamento e liberar os atletas. Tá, fechar e liberar os atletas, como aconteceu na verdade, né? Exatamente. Bom, deixa eu só mostrar. Tô saudade de uma picanha, velho, você não tem ideia. Nossa Senhora. Nunca uma picanha fez tanta falta na minha vida. Mas olha, deixa eu falar para você de Coxilha dos Pampas, do delivery da Coxilha dos Pampas. Eu vou te falar, tá aí, ó. Nossa, e tem uns pacotes lá no Coxilha dos Pampas, que é uma delícia, né? Tá inclusive na rede social do W Sports, taxa única, R$5. Peça lá, né, os combos, os pacotes de churrasco que o Coxilha dos Pampas tem para você, do Alta Brasa tem para você, da Gran Steak, tá aí, olha, tem uns pacotes muito legais, depois você entra na rede social do Coxilha dos Pampas para você ver lá, viu, tem 2 pacotes maravilhosos, tem vários, né, mas tem um lá que é bem barato e vem muita carne para você, Coxilha dos Pampas. Vega, como é que vai ser a volta desses atletas? Cara, eu tô assim, a cabeça da gente vai voando, como é que vai ser a volta desses atletas? Então, Rocha, esse é outro problema, né? Porque assim, né? Depende de quando eles forem voltar a treinar, o tempo parado também vai atrapalhar bastante. E outra, Rocha, nesse momento é interessante a pergunta. Por exemplo, quando os atletas estão de férias, tá 30 dias de férias, geralmente, né? Nos 10 primeiros dias, o pessoal vai em churrascaria, vai comer picanha, né? O pessoal que gosta, vai viajar, ver os parentes, vai em festa, faz churrasco e tal. Geralmente, os 10 primeiros dias são assim. Depois, o atleta começa a correr na praia, correr na rua, no parque, na academia. Então, agora é diferente. 30 dias de férias, o atleta confinado em casa. O Flamengo lá disponibilizou um monte de material para os caras, uma academia E agora a maioria dos atletas, né, no Brasil, 98% dos atletas vivem em casa comum. Não dá para o atleta, né, não pode correr na rua, na praia, até
E outra, fazer o treinamento em casa perdeu muito. O atleta perdeu muita condição. Diferente, é uma situação nova, né? Mas perdeu muito mais o preparo que tinha do que em umas férias normais. Isso me dá... Ô João, você pode fazer um favor? Traz o seu álcool gel aqui para o doutor, porque ele está com a mão na bancada, a bancada passou o Luiz César Moraes, nós estamos no protocolo aqui, doutor. Tá aqui que o negócio é totalmente no protocolo, tá aí. Pode passar aí, o Vega tá passando álcool aqui, porque tem que ser, eu já passei o meu álcool aqui. Né? Então, para a gente ter segurança, até porque ele é médico, né? Vamos. Ô Vega, vamos mostrar como é que você deve passar. A gente já sabe como é que é lavar a mão, tá? Como é que a gente deve passar o álcool gel na mão, por favor? E até quando? Tirar o relógio? Como é que é isso? Mostra aí pra gente, já que você está aqui, ó. Como é que a gente deve usar o álcool gel? A gente vai. Então lá, pôr sua mão, beleza? Passar na palma da mão, né? Isso. Depois em cima. no dorso, né? Importante passar entre os dedos também. Olha. Né? Entre os dedos. Então não é só esfregar a mão, né? Olha aí. Olha esse tipo movimento. Ó. Tipo uma conchinha, né? Na base da mão. Né? Geralmente 40 segundos. E no final descer aqui pro braço. Tá. E aí desce pro braço. Depois conseguir ficar 1 minuto, 1 minuto e meio secando, né, sem ter contato com nada, né? 1 minuto e meio é o suficiente para matar a bactéria. Ninguém fala, eu não vi em nenhum momento na televisão ninguém falando para ficar 1 minuto e meio depois que usa. Olha como é importante você ouvir um médico, né? Olha qual o tamanho da importância de você ouvir um médico. Deixa eu ver se tem mais gente aqui, Vega. Eu vou trazer você sempre aqui, porque a audiência tá um negócio espetacular aqui, né? Morales, pergunta para o Vega, ficar sem futebol é ruim, mas ficar sem no bar do sócio é pior, Morales? Fala sério. Tá bom. Vega, obrigado pelo teu carinho. Grande abraço ao Morales, foi muito legal. Você pode voltar depois dessa reunião de segunda-feira para a gente complementar esse ciclo? Obrigado, Vega. Rocha, com prazer, cara. Além de você ser meu amigo, né, e um excelente comunicador, né, além do prazer de estar aqui na sua companhia, a gente, igual você falou agora, poder esclarecer algumas coisas, né, para o torcedor, né, e até para a população de Ribeirão, né. E então deixar um recado, né, é muito importante. Voltarei com prazer quando você solicitar. Voltarei com prazer. E assim, para resumir a ideia nossa, né, que eu vou defender. Assim, é um momento de isolamento. O isolamento está ajudando bastante a contenção da doença, tá? Está ajudando e muito. Concordo que a parte econômica também está sendo uma nova patologia, que é uma realidade no Brasil. Então, a saúde, a economia dá para ser discutido. Eu acho que o futebol, nesse momento, é o terceiro plano, envolve um pouco de economia, mas é esse assunto que tem que ser menos pensado sim, mas menos prioridade nesse momento. Vega, obrigado pelo carinho, estou em cima da hora. O Vega volta aqui a semana que vem para falar do resultado da reunião da federação com os médicos. Fiquem com Deus, muito obrigado e um final de semana abençoado para todos. Obrigado.